Hoje é o nosso último dia aqui na Itália. Nós estamos no ônibus indo embora para Roma agora. E a nossa experiência aqui foi incrível. Para quem não sabe, nós moramos na Itália por quase 5 anos. Meu marido ficou na Itália por cerca de 6 anos, mais ou menos. Ele veio para a Itália para poder tirar a cidadania e ele era jogador de futebol. E aí arrumou um time por aqui e acabou ficando. A gente era namorado na época. E aí ele veio 1 ano antes de mim, nós nos casamos e depois eu vim também. Então a Itália é onde tudo começou pra gente. E nós fomos para Manfredonia, é uma cidade no sul da Itália, província de Foggia. E lá nós fizemos a nossa história. Lá a gente construiu, na verdade, a nossa história, a nossa vida, começou tudo lá. E lá nós fizemos grandes amigos, a gente fez, na verdade, uma família aqui. Depois não deu certo no futebol, as coisas estavam bem complicadas, a Itália estava passando uma crise muito complicada e no ano de 2013, no meio do ano de 2013, nós fomos embora para o Brasil, nós resolvemos voltar. E aí a gente começou a nossa vida lá no Brasil e desde 2013 a gente não voltou para a Itália. Então a gente ficou todo esse período, desde 2013 até agora, sem voltar e sem rever os nossos amigos na Itália. E aí nós voltamos agora, depois de 4 anos e meio, e foi uma experiência incrível. A gente teve muitas lágrimas, teve muito choro do dia que a gente chegou, e principalmente agora dá até pra ver, tô toda borrada, toda inchada, porque teve muito choro. O que eu tenho pra dizer pra vocês sobre a Itália é que aqui vocês vão fazer grandes amigos, aqui vocês vão fazer uma família, na verdade, se vocês forem abertos, tanto quanto eles. Eu acho que dos países da Europa, pelo que eu escuto falar, das pessoas que moram fora, aqui é um dos países mais acolhedores, principalmente no sul da Itália, onde a gente morou. E agora tem essa rixa do sul e do norte, né? Mas o pessoal no sul da Itália, eu falo, na verdade, que é a verdadeira Itália. Aquela coisa que a gente vê dos nossos antepassados, dos meus avós, por exemplo, que no domingo era aquela mesa cheia, aquele monte de criança, aquele barulho, todo mundo cozinhando um macarrão. Isso é a verdadeira Itália, a gente vê isso ainda hoje no sul da Itália. Aquele povo caloroso e fala alto e gesticula, parece que tá uma briga dentro de casa, mas não é. Esse é o povo italiano mesmo. E café à torta direita. Tô morrendo de dor no estômago, que não tava mais acostumada com café. Na verdade, a primeira vez que eu tomei o café aqui, eu não era muito amante de café no Brasil. E a primeira vez que eu tomei o café aqui na Itália, eu falei, tem alguma coisa errada, essa máquina de café tá quebrada. Para um amigo nosso, ele falou, não tá não, Cris, o que tá acontecendo? Eu falei, tá horrível, tá muito forte, experimenta. E ele olhou pra mim e falou, o café aqui é assim. O café aqui, gente, é um dedinho. Então é super forte, é extra forte. E aí eu acabei aprendendo a tomar o café aqui, tendo esse paladar. E hoje eu não consigo tomar o café brasileiro. Eu tomo café italiano mesmo. Eu gosto daqueles cafés de máquina, que são fortes. A tostatura do café é diferente aqui. Na verdade, a tostatura é italiana, a torradura, acho que é torradura em português, do café, que é diferente. O modo de fazer, né? O café aqui na Itália, o illy, por exemplo, é brasileiro, mas o grau dele de intensidade é bem mais forte aqui. Então, uma das delícias da Itália é o café. E aqui no sul da Itália o pessoal é muito assim, de comida, de bagunça e de ser caloroso mesmo. Então, quem for vir para a Itália, se tiver oportunidade, passem no sul da Itália, porque a grande maioria das cidades que as pessoas vão visitar não é muito no sul, a não ser que for no verão, porque no verão tem a Sicília, que é uma das praias mais lindas, né, do sul da Itália, a região mais linda, e Nápoles também, que é muito visitada, a ilha de Capri, que fica em Nápoles. Mas se você vier para a Itália, passe nas cidadezinhas pequenininhas no sul da Itália, que aí vocês vão conhecer a verdadeira Itália mesmo, porque lá pro norte são as grandes cidades onde a gente acaba visitando, que é Roma, Milão, Veneza, Verona, Florença. Esses lugares são grandes cidades, ou até cidades pequenininhas, por exemplo, como Verona, um pouco menor, mas são cidades diferentes e cada uma tem a sua particularidade. Então são paisagens incríveis que talvez vocês vão ver só aqui. São culturas muito diferentes, muito bacana de ver e de poder viver mesmo. A gente gosta de, sempre quando a gente vai viajar, a gente entender e viver um pouquinho da cultura de cada um.
E aqui na Itália, como a gente morou, a gente tem no sangue, né? Então, tipo assim, a gente fica bem dividido, na verdade. É muito triste pra gente vir e ter que voltar. E agora, essa distância, assim, a gente não saber quanto tempo que a gente vai demorar pra se ver. E isso é bem triste mesmo, porque aqui nós fizemos realmente uma família. Eu fui muito acolhida de quando eu cheguei, eu nunca tinha saído de casa, filha única, e aqui eu tive tudo. Eu nunca posso dizer que me faltou alguma coisa ou que eu fiquei sozinha, de maneira nenhuma. Eu sou eternamente grata a todos eles e a Deus por ter me dado essa oportunidade e agora por ter tido essa oportunidade de retornar e poder ver todas as pessoas que são muito caras pra gente, que são muito amigos mesmo. E foi muito incrível quando a gente chegou e a gente quis fazer surpresa para algumas pessoas, principalmente para as pessoas mais idosas, assim, os casais mais idosos que eu tinha, como minha avó e meu avô aqui. E a gente chegar e, assim, de surpresa, bater na porta e eles abrirem a porta e olhar pra gente, tipo assim, o que tá acontecendo? Demorar uns 2 segundos para entender quem que era. Isso foi muito bacana. E cada um, assim, que a gente tem no coração mesmo, de reencontrar. Foi muito legal, uma experiência incrível. E, na verdade, a gente teve que fazer uma agenda. Nós ficamos 13 dias em Manfredonia e a gente tinha muitos amigos. E aí a nossa amiga, que a gente ficou na casa dela, ela fez uma agenda. Então a gente tinha compromisso, desde o café da manhã até a janta. E se vocês não assistiram ainda o filme Comer, Rezar e Amar, assistam. A parte do comer é realmente a Itália como ela é. Então aqui eles prezam muito isso, principalmente se nesse período que é festa e com pessoas assim que eles gostam muito. Então comer para eles é sagrado. Então a gente ia, por exemplo, no café da manhã, a gente tomava um café com alguém. E toda vez que vocês forem visitar alguém ou encontrar alguém, é tomar um café. Isso significa tomar um café. E aí a gente ia de manhã, tomava um café na casa de um. Depois na metade da manhã a gente passava pra visitar, pra salutar, que a gente fala. Passava pra visitar, pra falar oi pra outra pessoa, tomava outro café. Depois a gente saía e ia almoçar, depois do almoço, outro café. À tarde passava pra visitar alguém, outro café. Chegava à noite, tava com 2 olhão desse tamanho. E a gente brincava, porque tem um filme aqui na Itália que chama Benvenuti al Sud, que fala bem isso mesmo, como que é o sul da Itália, que tipo, qualquer um que você encontra, qualquer colega seu, vamos tomar um café. E aí tomava um café, chegava no fim do dia, ele tava super acordado de tomar café. E eles brincam bastante, zoam bastante o sul da Itália, porque é bem essa a realidade. E comer, gente, comer assim, ainda bem, né? Eu passei mal bastante quando a gente saiu do Brasil. Eu fiquei 2 dias no banheiro. E depois abaixou muito minha resistência e fiquei com gripe, fiquei com tosse. A gente saiu de quase 40 graus no Brasil e pegamos -2, -3 em Londres. Então o choque foi bem grande. E aí ficamos doentes os dois. Então em Londres e Paris eu acabei não comendo nada. E até os primeiros dias que a gente chegou na Itália, a gente não tava comendo quase nada. Então tava passando bastante mal os dois, eu e meu marido. E aí isso que me ajudou, porque eu acho que eu devo ter perdido uns 2 quilos nessa de passar mal. E aí eu consegui engordar 1 quilo só aqui em Manfredonia, porque senão eu acho que eu teria engordado muito. Tipo assim, deve ter sido uns 3 quilos, né? Como eu emagreci pelo menos uns 2, então aí ficamos pare, né? Ficamos em 1 quilo a mais. Mas e aí, como era período de festa, entre Natal e Ano Novo, né? Então tem aquelas tavolatas que a gente fala, né? Aquelas mesas cheias. E o almoço aqui dura 2 horas. Então começa tipo no antipasto, depois tem o primeiro prato. E normalmente o antipasto, assim, ou eles falam roba di mare ou roba di terra, que é tipo coisas de mar, né? Que como Manfredonia é uma cidade que tem praia, que tem mar, então tem muita coisa baseada em pesca. Ou coisas de terra, que é presunto cru, presunto, azeitona, queijos, toda essa parte. Então começa já o antipasto com isso: presunto cru, presunto, mussarela, queijo e tudo mais. E aí depois, e o pão não falta. E aí depois vem o primeiro prato. E aí o primeiro prato é a pasta, então um tipo de pasta. E depois o segundo prato é a carne e a salada. Eles comem a carne e a salada como segundo prato. Depois do segundo prato vem as nozes.
Depois da carne e a salada vem as nozes, que agora é época de final de ano, então tem nozes. E aí vem todos os tipos de frutas secas, né, nozes e tudo mais. Depois das nozes vem a fruta. E essa época de final de ano é época de mandarine. É uma tangerina pequenininha assim, que tem a clementina e a mandarine, que são umas tangerinas pequenininhas assim, e elas são feitas em laboratório, e elas são docinhas e não tem semente, e é maravilhosa. Nossa, eu amo essas clementina, mandarine, assim. Então depois vem as frutas, e aí a gente comia o mandarine. Depois das frutas vem o doce e o espumante, que todas as casas que a gente foi, eles abriam espumante pelo período, pela época, e para brindar que a gente tava junto. Então tinha o espumante e aí o doce. O doce agora nesse período é o pandoro, que é um panetone que na verdade ele não tem fruta, é só a massa realmente do panetone, e o açúcar aquele açúcar fininho, açúcar velado, eu acho que chama no Brasil. E aquele açúcar de confeiteiro, então aquele açúcarzinho por cima. Eu tô com o nome italiano na cabeça, eu não lembro como que chama em português. E aquele açúcar por cima, e aí chocolate ou uma crostata, vários tipos de doce italiano. E agora também no final do ano tem vários outros doces que são típicos, que depois eu vou colocar nas fotos pra vocês verem tudo. Então tem a parte do doce e aí encerra com o café. Então olha só quanto que a gente tem até chegar no último, que é o café. Você ir comer na casa de alguém é muito prestígio isso, porque as pessoas quando chamam pra ir comer na casa deles é porque realmente gosta, e essa tavolata, isso desde do início até o fim da comida, e isso é religioso aqui. Sempre é assim, nunca falta. E aí, depois do almoço, é claro, ninguém tem energia, vai dormir. A gente não ia dormir, porque não somos acostumados a dormir à tarde, mas o pessoal no sul da Itália dorme. Então, termina o almoço, deita e dorme um pouquinho, e depois acorda à tarde, e aí, outro café. E aí, depois vai pra janta. Então, mais ou menos a cultura deles é isso aqui. E a Itália, gente, é onde vocês fazem grandes amigos. Por exemplo, a gente tava na igreja de San Pietro, em Roma, e eu tava com o celular na mão e eu tirei uma foto dentro onde tem o sepulcro ali, onde tem os túmulos de algumas pessoas famosas, dentro da igreja mesmo. E não podia tirar foto ali. E aí o segurança veio me falar. Ele falou pra mim que não podia tirar foto. Eu pedi desculpa, falei, não, tudo bem, desculpa, eu não tinha lido o cartaz. Como a gente foi os primeiros a entrar, tava sem ninguém lá dentro. Falei, desculpa, não tinha lido o cartaz. Ele falou, não, é porque eu tô fazendo só o meu trabalho e tal, né? Eu falei, não, mas de maneira nenhuma, você tá fazendo o seu trabalho. Se é ordem, a gente tem que seguir, né? Vai fazer o quê? Claro. E aí a gente pegou amizade, começamos a conversar. E aí ele foi contando de Roma, ele é romano, e ele contando de Roma, e perguntou o que a gente estava fazendo aqui, e de onde a gente era, e ele conhece Manfredonia, e aí ficamos amigos. No fim, ele levou a gente na cúpula da igreja, e se paga 8 euros para subir, para entrar, e nós não precisamos de pagar nada, e ele levou a gente até lá em cima. Ele perguntou se a gente tinha conhecido, e eu falei que a gente não tinha conhecido ainda, e ele falou, então vamos lá que eu vou levar vocês. E ele levou a gente até lá, e não precisamos de pagar nada. Então é assim, aqui onde você encontra uma pessoa e de repente para conversar e faz amizade, eles fazem o que puder pra você. E isso é muito bacana. E isso eu acho que eu senti muita falta quando eu fui pro Brasil. Amigos de verdade. A minha casa era cheia de amigos aqui. E eu nunca fiquei sozinha, nunca. Quando minha mãe veio pra cá, ela viu que onde eu ia, eu tinha amigos. E aí ela olhou pra mim e falou, Cris, eu tô tranquila, porque você tá em casa aqui, você tem muitos amigos. E quando eu cheguei no Brasil, isso me faltou muito, isso eu senti muita falta, na verdade. Então, a gente fica com o coração bem dividido mesmo. E o povo italiano é assim, nós fomos na nossa cidade fazer um documento do meu marido que estava vencida a carteira de identidade dele. E aí a gente chegou,
um dia antes da véspera do Ano Novo, fechava meio-dia. E na verdade eles fecham 1h da tarde, depois reabre às 5 horas da tarde e vai até às 9 horas da noite. No sul da Itália o comércio é assim. E aí aquele dia, excepcionalmente, eles iam fechar, antes ia fechar 1h, o comune ali, a prefeitura, todas essas coisas, né? Eles iam fechar meio-dia. E a gente passou e eles falaram, não dá pra fazer mais, porque tá fechado. E depois a gente não ia ter tempo, porque depois ia ser dia 31, dia 1º é tudo fechado, e hoje, dia 2, a gente saiu cedo já de lá e não ia dar tempo. Falei, então nós vamos ter que ficar sem renovar o RG, né? Tá fechado, não vai ter como. Nisso um amigo nosso passou. O que vocês estão fazendo aqui? Não sei o que. E aí a gente se encontrou. Não, vamos ver isso. Entrou, já falou com outra amiga, ele já ligou, já falou com outra amiga. Não, vamos ver o que dá pra fazer, mas não tinha foto. Mas e aí, não tem nem a foto, como que vai fazer? Não, eu levo ele ali atrás, a gente tira a foto ali atrás, aqui perto tem um lugar que tira foto. E já tirou a foto, e era 1h da tarde, a gente tava lá dentro ainda e fez toda a documentação. Então isso é a Itália, gente. Eles são assim muito disponíveis e se eu parar pra contar aqui pra vocês tudo que a gente passou, que a gente viveu e tudo que a gente reviveu nesses dias aqui, são muitas coisas, mas não tem como não ter eles no coração mesmo. Hoje eu tô bem emocionada, dá pra ver, né? Na verdade, todo dia que eu cheguei. Mas eu tenho só a agradecer a Deus pela oportunidade que a gente teve de voltar e de falar que a Itália tá realmente no nosso coração. E de agradecer aos nossos amigos por tudo que nós vivemos e revivemos esses dias que nós estivemos aqui. Então é um país que é para se conhecer, é uma nação incrível. Tentem fazer uma dietinha no Brasil antes de vir, que vocês vão engordar. A comida aqui é maravilhosa. E se você não conhece a Itália, não deixe de conhecer. Vem, porque vale a pena. Hora de partir, agora são 9h20 da noite e nós já estamos dentro do avião e o avião sai 9h45, então já estamos saindo já quase. A verdade nua e crua é que toda viagem é muito cansativa, muito mesmo. Olha, tô destruída. Gente, eu tô cheia de alergia, cheia, meu rosto tá todo pipocado. Isso daqui não é espinha, eu apertei até alergia, isso é alergia. Me deu duas logo que eu saí do Brasil. Me deu duas bolinhas aqui enormes, me deu aqui. E eu sei que é alergia porque eu tô no corpo inteiro. Então primeiro saiu no rosto, depois saiu no restante do corpo. Eu sou alérgica a alguma coisa que eu tinha bastante aqui na Itália e eu não sei, eu ainda não descobri o que é. Eu sei que é a mofo. Então as casas no inverno, quando tem mofo, quando fica muito úmido, eu tenho alergia. Mas isso me deu assim logo que eu saí de viagem. Então não sei se foi alguma coisa que eu comi. E as fotos ficou horrível, né? Porque com a cara toda pintada, cheia de bolinha e inchada. Ficou super inchada. Aqui inchou pra caramba, aqui também. Mas fazer o quê? A minha mão tá destruída, tá inteira machucada. Teve ano aqui no inverno que minha mão cortava inteirinha, fazia fissura na onde tem as juntinhas assim das dobrinhas nos dedos, corta tudo. Então eu sofro bastante com frio. A primeira sensação que eu tive na hora que eu cheguei e saí do Brasil de quase 40 graus, cheguei em Londres e tava -2, -3 na verdade, nós chegamos, tava -3 e tava nevando
E eu olhei assim, me deu vontade de chorar, aquele frio. Eu falei, Jesus amado, como que eu consegui viver 5 anos na Itália nesse frio? Eu tenho muito frio, sinto muito frio e eu sofro bastante. Então, pra mim foi meio sofrido, tanto pra mim quanto pro meu marido. A gente falou a mesma coisa, nossa, como que a gente conseguia acostumar com esse frio? Dessa vez foi meio pesadinho pra acostumar. E fez muito frio, então, ó, tô destruída. Tá marcando tudo, as ruguinhas, linhas de expressão e tudo mais, porque a pele tá, assim, toda judiada. Vou mostrar a mão pra vocês. Essa é a minha mão, gente. Olha isso. Tá infecção de miséria. Olha. Eu fico assim toda vez. Isso daqui não é nada. Esses cortinhos assim abrem muito. Fica muito machucado. Agora já tá melhorando. Mas, tirando todos os poréns, foi muito boa essa viagem, a gente aproveitou bastante. Não vou dizer que a gente descansou, porque a gente não descansou, mas foi uma delícia. Não era realmente para descansar, era para rever os amigos. Se a gente tivesse ficado um mês, eu acho, em Manfredonia, a gente não teria conseguido rever todo mundo, não teria conseguido ficar o tempo que a gente gostaria de ficar com eles. Mas foi muito bom. E agora, arrivederci Itália e... a dopo tutti quanti in Brasile, che arriviamo domani alle 7. A gente chega amanhã às 7 horas no Rio, depois do Rio a gente vai para São Paulo. Então, espero que a gente retorne muito breve para Itália, se Deus quiser. Então, ciao a tutti!